Boa tarde, gente. Graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, nos seus lares, no seu trabalho, se você estiver no trabalho, onde você estiver, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Amém? Que o Espírito Santo esteja neste momento repousando sobre você. E hoje nós vamos falar muito a respeito do Espírito Santo, o Espírito que transforma, o Espírito que faz, o Espírito que tudo modifica, o Espírito que nos ajuda a continuar, a persistir e a vencer. Amém? Vou guardar um tempinho. Paz do Senhor, Dona Olímpia, boa tarde. Tudo bem? Terminando de regular e colocar as coisas em ordem aqui, tá? Só aguardar um pouco para que todos aí que vão se achegando a nós, para este momento de devocional, para este momento de aprendizado, né? Com a glória de Deus. Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida? O que Deus tem feito ultimamente na sua vida? Você tem sentido a presença dEle em todos os momentos? Naqueles momentos onde paira a dúvida, paira o medo de tudo que vem acontecendo? Deus está conosco. Melhor do que merecemos, né? E quando nós aprendemos isso, Dona Olímpia, nós ficamos muito contentes, porque nós sabemos que o que nós merecíamos, Jesus Cristo pagou na cruz. Né? E por isso nós temos que estar contentes e felizes. Paz do Senhor, Dona Maria do Carmo, Tia Carminha, tudo bem? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem providenciado em nossas vidas nesses dias, Senhor Deus. Por entregar Cristo para que nossos pecados fossem pagos e redimidos ali na cruz, ali no Calvário, Senhor. Eu creio que ainda temos muito o que mudar, muito o que aprender, muito o que buscar em Cristo ainda. Mas enquanto nós estivermos aqui e a Sua presença estiver conosco, Senhor Deus, nós conseguiremos e nós venceremos todas as ciladas do inimigo. Nós saltaremos acima de qualquer muralha, venceremos toda dificuldade, Senhor. Basta crer, basta confiar e saber que o Senhor é Deus e ninguém, nada além de Ti é o nosso Rei, eterno e soberano, Santo, 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 Rei sobre todos os reis da terra. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Com confiança nós cremos sim. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, vem sobre nós. Clamamos por ti, Espírito. Ele vem, o Espírito vem, o Espírito habita, o Espírito está entre nós, ele habita em nós, ele age em nós e através de nós. O avivamento, ele começa em nós, algo que nós já falamos todos esses dias. Paz, Aline, tudo bem? O avivamento, ele nasce, ele cresce, ele desenvolve em nós. Se nós formos ver ali Paulo no caminho para Damasco, com todo o conhecimento, com todo o entendimento que ele tinha das leis, com tudo aquilo que ele recebeu de instrução, porque Paulo era um homem muito estudado, né? Ele perseguiu os cristãos crendo naquilo que ele conheceu, naquilo que falaram para ele, naquilo que ensinaram a ele. Quando Cristo vem, nós precisamos entender isso. Quando Cristo vem, Cristo não vem na identidade que os homens estavam esperando, que os judeus estavam esperando naquela época. Ele não vem de uma família rica, ele não vem de uma família importante. Ele vem como filho de um carpinteiro. Jesus, ele nasce
no estábulo, mas poucos os reconhecem. Para você ter noção, nós temos ali o relato de 3 magos, de 3 reis magos, magos distantes, magos que viviam em outra terra, que acompanharam a estrela, que os levaram até o lugar onde Jesus Cristo nasceu, e eles reconheceram Cristo como o Senhor, como Filho de Deus. Para você ver o agir do Espírito Santo, quando o Espírito Santo leva esses homens até o estábulo. Reis, 3 reis, que reconheceram uma criança pobre numa manjedoura, filhos de pessoas simples, da plebe, como o rei dos judeus. Só que eles esperavam outra coisa. Nós, num contexto geral, se nós estivéssemos naquele tempo, nós esperaríamos o mesmo. Hoje nós sabemos quem Cristo é, mas nós sabemos também que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, se nós temos esse conhecimento que a Bíblia nos passa, que a Bíblia nos diz, e relatos reais disso, nós vemos isso diariamente, milagres acontecendo em todo o tempo. Ou você acha que você não é um milagre? Você já é um milagre, você faz parte do milagre de Deus. Quando você reconhece a Cristo, esse milagre já acontece em você, porque nós éramos escravos, filhos da perdição, antes de reconhecer a Cristo. E nós reconhecemos a Cristo. E hoje nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E isso é o que os apóstolos fizeram no livro de Atos. Se você for ver Atos, o que significa Atos? Os atos dos apóstolos, o que eles fizeram durante aquele período. Após Cristo ser levado ao céu e deixar para eles a ordem de permanecer ali até que o poder do alto venha. E o poder do alto desceu sobre eles, e ali eles receberam, no dia de Pentecostes, esse Espírito que transformou completamente a vida deles e avivou eles, porque naquele momento eles tinham, há pouco tempo atrás, há poucos dias, eles tinham perdido o Rei deles, o Senhor, o Mestre, Jesus Cristo, aquele que veio para salvar o mundo. Eles tinham perdido Jesus Cristo ressuscita, eles veem a Cristo, primeiro eles não reconhecem, depois eles reconhecem a Cristo como Senhor. Naquele mesmo momento, pouco tempo depois, Cristo chega para eles e fala: estou indo para casa, estou indo para o Pai fazer morada para vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um poder que virá do alto. Deus mandará esse poder, um poder prometido lá em Joel, do profeta Joel, no livro do profeta Joel, como nós já vimos no primeiro dia os 40 dias aqui do nosso avivamento verdadeiro. E por que eu estou falando isso para você? Porque de repente ainda não entrou na nossa mente e ainda não entrou no nosso coração, ainda não mudou algo em nós isso. Amém? Então, nós precisamos compreender estas coisas. Que hoje nós temos a herança de ser filho de Deus, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou e veio e enviou o poder, e hoje nós temos sobre nós o Espírito Santo que habita em nós. Mas em breve, esse Espírito será retirado daqui da terra. E todas as coisas se concretizarão. Amém? Muitas pessoas dizem que nós estamos às portas do final dos tempos. Se isso está acontecendo, então é tempo de nós acordarmos para estas coisas e endireitarmos as nossas veredas e usar a palavra do Evangelho, que é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou em Jesus Cristo há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Mas agora nós vivemos o final desse tempo. Nós estamos partindo para o final desse tempo. E esse final desse tempo pode ser que não seja conforme nós esperamos, mas seja amanhã, seja depois. De repente Deus vem e nos leva. E nós precisamos estar preparados e vigilantes. Mas antes disso nós temos uma função, um trabalho a fazer: levar a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não receberam, a todos aqueles que ainda não entenderam. Essa é a nossa função como sacerdotes, que nós fomos deixados como sacerdotes. Somos chamados sacerdotes.
Lembra daquela musiquinha? Somos raça eleita, sacerdócio real. Isso está na palavra de Deus também. E a Bíblia diz quem nós somos e sobre o que nós somos. Somos sacerdócio real, o mesmo sacerdócio de Cristo. Então receba esta palavra, receba esta função. Receba essa grande comissão que você tem na sua vida. E hoje nós vamos estudar o capítulo 29 do livro de Atos. Você deve ter... eu falei isso para você ontem, eu não sei se você leu a Bíblia, mas se você leu, você sabe que é uma pegadinha, porque o livro capítulo 28. Mas quando nós falamos o capítulo 29 de Atos, nós passamos a compreender que, a partir desse momento, quando se finda Atos dos Apóstolos, começa outra coisa. Porque eles completaram a mensagem do Evangelho. Ali em Atos dos Apóstolos nós vemos toda a mensagem do Evangelho sendo contada. Como os apóstolos fizeram desde o dia em que Jesus Cristo foi levado aos céus, e ali começa a grande comissão deles, a grande obra que Deus falou para eles que eles fariam ainda maiores que Cristo. Quando isso termina em Atos 28, que nós vamos ler daqui a pouco, no verso 31, começa Atos 29, e esse Atos 29 sou eu e você. Não que nós incluiremos isso na Bíblia, porque a palavra de Deus diz que não será retirado e não será incluído nenhum ponto na sua palavra. Mas nós começamos a entender que esta função, a partir do verso 31 de Atos 28, somos nós que vamos fazer, são as obras que nós devemos fazer. Muitos homens durante essa caminhada já fez essa obra. Se você conhecer os puritanos, se você for buscar a história do Evangelho desde a igreja da Reforma Protestante até aqui, no ano de 2020, muitos homens, a paz do Senhor, Dona Zilda, foi bom ver a senhora hoje, viu? E bem, em pé e forte, aleluia. E Deus sustenta a gente, né, Dona Zilda? Isso que é maravilhoso, Ele que nos deixa de pé. E quando nós vemos ali daquele tempo, da época dos apóstolos até hoje, nós vemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, o quê? Nos preparando, levantando homens a cada geração para cumprir o livro de Atos. Para cumprir e continuar falando sobre o Evangelho de Cristo. E essa é a nossa função. Primeiro, aprender e compreender o Evangelho de Cristo definitivamente. Parar de balela, parar de ficar ouvindo coisas que só agradam o nosso interior e começar a prestar atenção e aquilo que nós falamos ontem, a convicção do pecado começa quando nós temos uma real visão do Evangelho. Que aí nós começamos a ver a nossa real situação, como nós estamos por dentro, quais são os pecados que nós estamos escondendo de nós mesmos se bobear, porque nós nos enganamos, achando que nós estamos cumprindo todas as coisas e na realidade nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós estamos pecando dia após dia e isso para nós é aquela palavrinha, nada a ver. Que onde eu já disse que lá no inferno vai ter uma portinha escrito nada a ver. Aí você vai entrar dentro dessa porta e cairá no abismo. Porque se nós levarmos a vida como se isso não tem nada a ver, imagina, Carlos, imagina, isso aí não, para. Pecado é pecado. Você pode cometer um pecadinho desse tamanho como um desse tamanho. Pecado é pecado perante os olhos de Deus. Só que eu peço pela graça do Senhor que jamais blasfememos contra as obras do Espírito. Porque as obras do Espírito Santo foi aquilo tudo que Jesus cumpriu e Ele derramou sobre nós esse poder para que nós cumpramos isso. E nós começamos a blasfemar contra o Espírito Santo quando nós não cumprimos. E nós mentimos para nós mesmos e omitimos isso de outras pessoas. Usando e proclamando um evangelho fraco, raso, que não traz transformação, não traz conversão, traz um convencimento. E nós não precisamos ser convencidos de nada, porque se nós temos a realidade do Evangelho e o Espírito Santo habita em nós, nós já sabemos o que somos e sabemos o que nós estamos fazendo neste tempo. Precisamos olhar para a cruz e compreender qual é o resultado dela em nossa vida. Você já sabe qual é o resultado da cruz na sua vida? Já buscou o resultado da cruz na sua vida? Então vamos olhar para Cristo, olhar para a cruz e buscar a realidade desse Evangelho em nós.
para que esse avivamento chegue e transforme a nossa vida em meio a toda a situação que nós estamos vivendo, em meio a toda a dificuldade que nós estamos vivendo e em meio à alegria. Porque muitas das vezes as pessoas estão realizadas com tudo que já tem na vida e na realidade elas estão vivendo e aquilo transforma elas num mecanismo também, como aquele mecanismo que leva que quando nós estamos no mais profundo pecado ou enfiados no mais profundo engano, é a mesma coisa quando nós estamos enfiados na mais profunda alegria deste mundo, entenda bem, deste mundo, porque este mundo ele nos engana. Às vezes nós temos tudo, ou achamos que temos. E quando chegamos num ponto da nossa vida e nós vemos o que realmente nós temos, nós não temos nada. Porque nós deixamos Cristo de lado, o mundo nos deu e nos proporcionou. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu vivi isso. Então, hoje eu posso dizer para você que não vale a pena. Muitas coisas foram, muitos erros cometidos e muitas consequências colhidas por causa desses meus erros. Amém? E nós devemos levar isso para a próxima geração. Ensinar a próxima geração que os nossos erros devem ser os acertos deles. Para quê? Para que eles não tenham que passar o que nós passamos e que eles façam aquilo que nós não fizemos, que é proclamar o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa função de pai, essa é a nossa função de avô, essa é a nossa função de tio, essa é a nossa função como amigo. Amém? Receba isso, irmãos. Então vamos lá hoje. Nosso 5º dia de 40 dias de jejum e oração, tá? Gente, o capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que já não existe, como eu tinha dito antes. Mas nós podemos escrever isso com a nossa vida e com o que nós entendemos e compreendemos do Evangelho, cumprindo o ID que nos foi colocado, imposto como propósito em nossa vida. Uma das coisas que eu quero falar antes é a importância do que a igreja faz como forma de ensinamento. Nós temos aí os nossos cultos, amém? De quarta-feira, culto matutino, EBD para as crianças, nosso culto às 7h30 da noite, os 40 dias que nós estamos fazendo de jejum e oração e os ensinos do nosso pastor, que são as devocionais todos os dias de manhã, e sexta-feira um ensino especial falando sobre discípulos e discipulados. Se você virar para mim e falar que está faltando alguma informação, tem alguma coisa errada. Porque você está sendo... As informações que estão sendo entregues para você hoje, com a facilidade dessa ferramenta, é bem maior do que na igreja, porque você não ia numa EBD. Muitas pessoas aqui não iam numa EBD, né? Muitas pessoas às vezes não participavam de algumas coisas da igreja, simplesmente dos cultos. Hoje você tem toda a informação necessária e está sendo derramado para você um montante de ensinamento bíblico sobre a palavra de Deus. Essa é a vantagem de ter uma igreja que trabalha biblicamente, que fala do Evangelho de Cristo e trabalha para que você cresça em espírito, em verdade e em conhecimento de Deus. Por isso que nós falamos, espalhe essa mensagem, compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa. Acha não, eu sei que todas as pessoas precisam disso. E nós não estamos pregando uma igreja, nós estamos pregando Cristo. Amém? Vamos lá. Quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28, verso de número 28. Atos 28, verso de número 28. Amém? E lá vai dizer o seguinte: portanto, no verso 28 de Atos 28, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. É para mim e para você o que ele está falando aqui. Amém? Nós precisamos estar disponíveis para ouvir isso. Para esquecer tudo que o mundo nos impõe e começar a ouvir a voz de Deus através do Evangelho de Cristo. Olha só, portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão, porque o povo de Cristo não ouviu, os judeus não ouviram. Poucos foram os que ouviram.
Por isso nós temos que orar muito, rezar muito e clamar muito para que o povo de Israel ouça essa mensagem. Para que os judeus ouçam essa mensagem e entendam que o Messias já veio, que Cristo já veio e ele voltará. Mas eles estão esperando primeiro o Messias deles. Mas o Messias já veio, Jesus Cristo já veio, e ele veio e pagou todos os pecados daquele povo e de nós gentios, do povo escolhido que é Israel e de nós gentios, que hoje também nós somos povo escolhido, enxertado na videira por Cristo Jesus. Amém? E quem trouxe essa mensagem para mim e para você foi Paulo. Paulo foi chamado por Cristo aquele dia, no caminho para Damasco, para levar a mensagem de Deus aos gentios, que são todos os povos e todas as nações, sem nenhum tipo de diferença. Entendeu? Então hoje Deus não quer saber se é samaritano, se não é samaritano. Deus quer levar essa mensagem a todos e salvar a todos. Mas infelizmente muitos não ouvirão essa palavra. Se o próprio povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, não entendeu e não compreendeu, muitos outros não compreenderão, e graças a Deus, e graças ao Espírito Santo e à obra salvífica de Cristo, e a Paulo e aos apóstolos, e a todos aqueles que creram, que continuaram escrevendo o livro de Atos, essa mensagem chegou em mim e em você, e eu e você fomos salvos em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Esteja contente, porque nós fomos salvos. Verso 29, depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Presta bem atenção, os judeus não aceitavam isso. Como assim? Essa mensagem de Messias, do Messias, da salvação de Deus é nossa. Ninguém mais tem direito. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Todos. Paulo recebia qualquer um, qualquer povo. Amém? Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Aleluia! Abertamente e sem impedimento algum. Não tinha tempo e não tinha hora, seja lá a hora que for. Se alguém chegasse na casa dele de madrugada, ele atenderia e falaria da obra de Cristo, e falaria do reino, e falaria das coisas maravilhosas que Cristo fez sobre aquele povo. Amém? E essa é a nossa alegria, porque tempo e fora de tempo, eu e você fomos alcançados pelas misericórdias e pela graça de Deus através do poder do Espírito Santo derramado sobre o homem que convence e termina a obra que Deus começou. Amém? O movimento do Espírito Santo não parou no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus agora espera que eu e você escrevamos o capítulo 29, fazendo as mesmas coisas descritas nos capítulos anteriores e outras ainda maiores. Sou eu e você, nós somos chamados para completar essa obra. Como aqueles muitos do passado, como aqueles que vieram antes de nós, são 2000 anos de Cristo, são mais de 2000 anos de Cristo para cá, são mais de 2000 anos a palavra de Deus sendo falada, sendo pregada, sendo ensinada. Há pouco tempo, há mais ou menos 1500 anos, Lutero, os seus olhos se abriram e ali nasceu a Reforma Protestante, porque o povo era escravo de uma religião. E Lutero libertou o povo desta realidade, desse jugo, assim como Paulo libertou nós do jugo do pecado, do jugo da lei que nós não conseguiríamos jamais cumprir. E continua dizendo, a lei não foi abolida, a lei foi completa, a lei foi cumprida na cruz. Nada mudou, a lei continua sendo vigente. Amém? Em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. E eu já expliquei isso. Quais são esses 2 mandamentos? São os mesmos 10 mandamentos. Amém? Então você tem que cumprir tudo isso para que você receba a graça da salvação. Sim. Nós precisamos entender e compreender isso. Isso faz parte de tudo aquilo que Deus trouxe para nós, para a nossa salvação. Faz parte do plano da salvação. Amém?
Mas como poderemos fazê-lo? Como nós podemos fazer isso? Continuar escrevendo o livro de Atos. Não que nós vamos escrever o livro e colocar ele na Bíblia. Não. Mas como nós poderemos continuar o trabalho dos apóstolos ali, igual eles estavam fazendo em Atos. Como podemos fazê-lo? A única saída é um grande avivamento espiritual que levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, para com ousadia pregar o Evangelho e fazer a sua vontade. Nada mudou, gente. A perseguição contra o Evangelho de Cristo continua em muitos países. Nós somos agraciados por Deus. Ou eu tenho nosso pastor Zé Antônio, que hoje está um pouco distante da gente. Ele sempre foi um homem muito realista a respeito de muita coisa. Eu gostava quando ele falava isso, né? Falta para nós uma perseguição. Sim, falta para a igreja brasileira perseguição. Infelizmente, esta é a realidade. Falta para nós sermos perseguidos. Sabe por quê? Porque a igreja, como ela anda, a igreja de Cristo, não estou falando toda a igreja de Cristo, estou falando um pedaço dela. Como ela anda, a forma como ela tem ensinado as pessoas, está trazendo morte. Nós vemos hoje mega igrejas vendendo coisas e você olha para aquele público lá embaixo, você vê olhares de desespero, esperando algo acontecer. Pela fé, muitas das vezes Deus cumpre na vida de determinadas pessoas isso, mas isso passa, você sabe por quê? Porque elas não entenderam e não compreenderam os fundamentos. Elas receberam uma bênção, sim, mas essa bênção, de repente, não vai ser tão bênção lá na frente. Porque se elas não entenderam o fundamento do Evangelho de Cristo, elas não continuarão no caminho de Cristo. Novamente desesperadas, elas voltarão para aquele lugar. E elas não serão ensinadas de fato o que é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo significa arrependei-vos dos vossos pecados. Buscar a Cristo, buscar a palavra, buscar a Deus para que você seja salvo disso tudo que nós estamos vivendo. E tenhamos a vida eterna junto com Ele. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E talvez uma perseguição mudaria essa situação. Hoje eu não vejo grandes igrejas falando grandes coisas. Não vejo. Porque olha tudo que está acontecendo. Quantas pessoas estão morrendo, né? Não que pessoas não morressem todos os dias. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo fazer política a respeito do que está acontecendo, não. Muitas pessoas estão fazendo. Eu não estou querendo fazer política. Eu estou querendo dizer para você o porquê e o motivo, que isso já foi cobrado, para você ver como o Evangelho, o nome de Deus vira chacota por causa desses caras. Tem gente do mundo cobrando, é a mesma coisa que onde está o seu Deus? Que não está, cadê você colocando a mão na cabeça das pessoas, as pessoas sendo curadas? Aí vem um charlatão, vende uma sementinha, um feijãozinho com uma escriturinha lá, e vem falando que pessoas foram curadas através disso. Gente, não, né? Eu não vi em lugar nenhum aqui, ó, principalmente aqui, eu não vi em lugar nenhum Jesus Cristo cobrando nada, a não ser cobrando uma coisa, obedecer, arrepender dos vossos pecados, mudai, endireitai as vossas veredas. Isso era a cobrança de Deus, isso é a cobrança de Deus para nós. Endireitai-vos os vossos caminhos, busque a verdade. Busque a mudança, busque a transformação do que você é para algo que Deus ansiou para mim e para você. Deus espera que cada seguidor de Cristo seja um instrumento para trazer a manifestação do reino na terra, do reino de Deus. Lembra que eu falo isso muito. É chegado o reino de Deus. E já faz muito tempo que esse reino chegou. E esse reino foi ficando. Porque aí nós buscamos o nosso bel prazer. Jesus Cristo, na oração conhecida como Pai Nosso, nos manda orar. Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino. Quer conhecer essa oração na íntegra? Vai lá em Mateus capítulo 6, ali por volta do verso número 9, e leia a oração do Pai Nosso e veja o conteúdo dela. Nosso pastor Ronei, o nosso pastor Marcos já pregou a respeito disso várias vezes lá na Igreja do Nazareno.
Para que nós possamos entender o conteúdo dessa oração e dividindo ela, nós começamos a entender tudo aquilo que Deus quer que nós entendamos. Isso aqui, essa oração está, cara, na maior mensagem. Se você compreender essa mensagem de Mateus 6, você compreendeu todo o Evangelho, que é o Sermão da Montanha. Nele, Jesus Cristo compilou todo o Evangelho, todo o plano de salvação de Deus e até o final, a consumação dos tempos. E aleluia por isso. E nós precisamos nos atentar a isso. Eu vou até falar aqui com um dos nossos pastores, pastor Rony e o pastor Marco, para a gente de repente fazer alguma coisa falando a respeito disso, né? Para que nós possamos ter um entendimento e um conhecimento a respeito dessa mensagem. De repente, fazer uma exposição a respeito de Mateus 6. Para nós, para a nossa igreja, ou para todo mundo, nós lançarmos aí e você nos ajudar a levar essa mensagem adiante, compartilhando, para que as pessoas entendam o Sermão do Monte, que é poderoso para salvar as pessoas que ainda não compreenderam isso. O reino de Deus é vida e a sua chegada se manifesta quando as pessoas recebem a Cristo e são transformadas. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de eu. É pegar aquele eu sujo, podre que nós somos, retirá-lo de nós, jogarmos fora isso. Não ser mais escravo de Satanás. Deixar aquilo de lado, parar de ser usado pelo inimigo. Sim, gente, entenda bem. Nós não fugimos dessa realidade. Muitas das vezes do nosso dia, mesmo conhecendo a Cristo, nós temos essa sensação dentro de nós porque nós estamos passo a passo buscando renovação e avivamento, não é? Mas nesse passo a passo, às vezes esses olhos aqui, esses ouvidos, são tomados de coisas que nos fazem sair deste caminho e desse rumo. É como um trem no trilho saindo do trilho. Desencadeia tudo, um acidente tremendo. Quando nós não temos algumas coisas que nós precisamos entender, e o Espírito Santo é o responsável para isso, que uma das coisas são os frutos do Espírito. Se nós não tivermos aqueles frutos, nós somos como um trem no trilho prestes a descarrilhar. No momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de ira. Porque por mais que nós façamos, nós não estamos livres desses momentos. Não estamos livres desses momentos. Nós precisamos transformar a nossa mente e usar a palavra de Deus e ver o que Cristo fez, caminhar como Cristo caminhou, andar como Cristo andou, ter a longanimidade de Cristo e todos os frutos do Espírito Santo para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia. Amém? Paulo deixa claro que a salvação implica em mudança de reino. E quando ele fala mudança de reino, é exatamente mudança de vida. Porque antes nós éramos... O que nós éramos antes? Você sabe, né? Eu já falei. Você já deve ter ouvido da minha boca, da boca dos nossos pastores e da boca de muitas pessoas. Antes nós éramos servos do mundo, servos da treva, e hoje nós fomos transportados para a maravilhosa luz que é Cristo. E essa mudança de reino gera em nós uma nova vida. Dando graças ao Pai que nos tornou, olha só o que diz Colossenses 1, capítulo 1, verso 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar, digno, através do sacrifício de Cristo, tá? Porque nós não somos dignos a não ser pelo sacrifício de Cristo. E também só para aqueles que creem. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio da treva e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha Paulo mais uma vez nos trazendo instrução. Olha só. Vou ler de novo. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz,
pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados, salvação. Tem coisa mais maravilhosa do que essa? Pois eu queria que você lesse aí, ó. Abre aí sua Bíblia depois, tá? Não agora. Leia lá. Colossenses, começa ali, ó. Isso aqui é uma oração que Paulo faz para os Colossenses, que começa no verso 9. Eu vou ler. Olha só a oração de Paulo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. O quê? As boas obras que os colossos estavam fazendo, que aquele povo estava fazendo. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual das coisas do alto. Dessa maneira poderão vir de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no caminho de Deus, no conhecimento de Deus, crescendo no saber de quem Deus é e nas coisas do reino de Deus. Olha só a oração de Paulo. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Não serão... Não, isso aqui não é a Bíblia não, sou eu, tá? Isso aqui sou eu falando para você agora. Nós não seremos tomados pelo mal mais, porque nós seremos transformados e a força de Deus nos transportará para a glória de Deus. Em toda perseverança e paciência, frutos, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a partir da herança dos santos na luz. Olha só, verso 12, onde a gente já leu ali. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Amém? Tudo em Cristo Jesus. Se nós entendermos isso aqui, essa oração de Paulo, nós entenderemos que nós somos salvos. Se nós seguirmos isso aqui e buscarmos isso dessa oração, que é o conhecimento de Deus e as coisas do alto do Espírito, meu amigo, você vai voar nas asas do Espírito Santo. E isso será para nós um avivamento. Será para mim e para você um avivamento. Acontecerá primeiro em nós. E isso fará com que esses lábios, o meu e o seu, sejam rios transbordantes de bênção e de vida. Amém? Vamos continuar? Todos nós antes vivíamos no domínio das trevas. Mudança de reino. Nós éramos do reino das trevas e mudamos para o reino da luz. Vivendo de acordo com o diabo. E não tem outra conversa, tá? Experimentando o poder das trevas, vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. E eu vou falar para você uma coisa, tá? Se você nasceu em berço cristão, eu não sei qual foi a sua experiência. Eu não nasci em berço cristão. A minha vida não foi nada fácil, mas eu vou falar para você. Teve um período da minha vida que vivendo nas trevas era muito mais fácil do que hoje. Você sabe por quê? Porque hoje eu entendo e compreendo os meus erros. Amém? E hoje eu luto contra aquela direção que o mundo me dava. Todos os dias. De 3 dias para cá, do dia que eu comecei esse livro, você não tem noção o que vem acontecendo na minha mente, o transbordar de coisas que vem acontecendo, o tanto que o inimigo está tentando me bloquear. Eu estou numa luta interna espiritual, gente, que vocês não estão entendendo. Não. Se você olhar nos meus olhos, você vai ver um olhar cansado. Eu estou lutando. E todos os dias a minha oração, em todo momento, é Deus me ajuda. Deus me ajuda. Quem viu meu Face hoje viu, Senhor, me ajuda a não cair. E essa batalha espiritual eu não quero estar sozinho. E eu sei que eu não estou sozinho porque Jesus está me segurando. Meu Deus está me segurando. E eu peço oração de vocês, assim como eu oro por vocês, para que eu continue sendo fortalecido, porque a guerra vai ser grande. Eu estou sentindo o peso disso aqui, gente, vocês não têm noção.
Mas pela graça de Deus fomos transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Portanto, agora devemos viver sobre o poder deste reino e obedecendo os seus princípios, os princípios que Deus nos colocou. E esses são difíceis, mas não impossíveis, porque se Ele está no negócio, nós venceremos todo o ataque do inimigo. Amém? Olhe para a cruz. É nela que está a nossa chave de vitória. Foi em Cristo Jesus que nós fomos vitoriosos e nós vencemos e venceremos o mundo assim como Ele mesmo nos prometeu. Entendeu? Isso é ser verdadeiramente mais do que vencedor. É conhecer aquele que nos salvou e viver a vida que aquele que nos salvou quer que nós vivamos. Eu não sei quanto tempo ainda eu e você, nós temos de vida. A gente nunca vai saber disso. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã posso não estar. Mas eu estou em paz, tranquilo, sabendo que eu estou tentando cumprir aquilo que Deus pediu para mim. Com muita luta e com muita dificuldade, gente. Amém? Eu nunca passei uma fase tão complicada internamente como essa. Não, nunca. Nem no momento da minha conversão, que foi tão suave, tão lindo, tão maravilhoso, que foi tão simples, que eu me vi tomado pelo poder do Espírito, que eu me vi tomado por Cristo Jesus, que eu já o conhecia, de certa forma. E ali eu descobri que Ele trabalhou e morreu para que eu pudesse chegar até aqui. Por isso que eu não temo a morte. Não temo. Porque eu sei que Ele está comigo e se isso acontecer, eu estarei com Ele. E é isso que nós temos que compreender, estarmos preparados para esse dia. E não temer esse dia. E glória a Deus por isso, gente. E glória a Deus por isso. Amém? Vamos ter essa consciência, né? Isto é vida, os princípios é vida, o reino de Deus é vida para nós. Portanto, avivamento espiritual. Se nós temos a vida de Deus, nós somos avivados. Lembra que nós falamos lá atrás, foi no dia, segundo dia? Cadê? Peraí, segundo dia, aviva, olha só, não sei se você se lembra, tem um parágrafo do terceiro dia, avivamento é a vida cristã normal. E quando nós falamos da vida cristã normal, uma vida cristã praticante, uma vida cristã que busca tudo aquilo que estava naquela oração de Paulo ali em Colossenses 1, a partir do verso número 9. Leia lá que você vai entender. Se não estamos vivendo um avivamento espiritual, cheios do Espírito Santo e produzindo frutos, para Deus estamos anormais. Essa é uma cobrança. Isso aqui para mim foi uma cobrança. A verdadeira vida cristã é a própria vida de Cristo em nós. Por isso que ela é normal. A partir do momento que eu e você recebemos a Cristo verdadeiramente, ela se torna algo habitual em nossa vida. O problema maior disso tudo é que o mundo não vai deixar nós termos os olhos totalmente voltados para Cristo. Ele vai colocar muitas coisas no nosso caminho para que nós sejamos enganados e levados a acreditar que nós estamos vivendo algo. Ou até mesmo que nós estamos vivendo. A mentira é tão grande quando nós vivemos a vida que o mundo nos coloca, quando nós vivemos lá, que nós vivemos um Alice no País das Maravilhas, vai. Você briga, vamos levar para coisa prática. Tá. Digamos que o Carlos fosse um homem do mundo, casado com a Camila, cristã, com uma família cristã. Na primeira discussão que eu tivesse com ela, se eu fosse um homem do mundo, o que eu faria? Eu ia pro boteco encontrar meus amigos e... para esquecer, né? Digamos assim. E nesse meio tempo, eu cometeria muitos erros, muitas falhas, simplesmente para esquecer. E aí o mundo, para você ter noção, faz com que isso se torne uma coisa normal, natural. Né? Quantas pessoas vivem isso hoje? Sendo cristãs. Quantas mulheres estão com os joelhos dobrados pelo seu marido que todo dia chega em casa bêbada?
Quantas mulheres agredidas pelos seus maridos, que não seja fisicamente, seja apenas verbalmente, porque eles estão tomados pelo mundo. E eles não querem saber, para eles está tudo bem, tudo normal. Mas você que conhece, você que sabe e conhece a Cristo, sabe que não está normal. Por isso que você dobra os seus joelhos e ora. Quantos de nós jovens, achando que tudo isso é natural, ficamos arrumando subterfúgios, mentindo para nós mesmos, achando que tudo que nós fazemos, imagina, Deus não vai julgar. Deus vai julgar, meu amigo. Tá? Se você conhece a palavra de Deus de verdade, se você conhece a Cristo de verdade, você sabe que o que você faz é errado. Não é? A verdadeira vida cristã é a própria vida de Cristo em nós. Cristo faria o que você está fazendo? Cristo aprovaria o que nós estamos fazendo? Pergunta para você isso e tira suas dúvidas. Por isso a Bíblia afirma que o projeto de Deus é que cada cristão seja semelhante a Cristo. Por isso que a palavra diz que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Olha só o que 1 João 2,6 diz. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Aquele que se diz, aquele que fala, eu estou em Cristo, deve andar como Cristo andou. Está na Bíblia, meu querido. Ou você acredita no Vitor Azevedo dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que você acredita, eu acho que você deveria seguir ele. O Vitor Azevedo é um cara aí que disse que a Bíblia tem que ser colocada no lugar dela. Que a Bíblia não é definitivamente a palavra de Deus, ela não é a linha que nós devemos seguir, ela é apenas um livro. Pelo jeito que ele falou, por mais sagrado que ele seja, ele não é a palavra de Deus. É apenas uma biblioteca com 60 e não sei quantos livros. Ele nem sabe quantos livros tem. Se você não sabe, eu vou te falar, são 66 livros, tá? Que a Bíblia tem, nem mais nem menos. E esse rapaz disse isso. Então, ele não acredita nisso aqui. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se você não anda como ele andou, você não está acreditando e não está vivendo a vida com Cristo. Então, faz o seguinte, vai seguir Vitor Azevedo, que vai ser mais fácil para você. Do contrário, pare de se enganar. Eu e você, chega. É momento de acordar e abrir os olhos. Se cada seguidor de Cristo realmente viver como ele, escreveremos o capítulo 29 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, se cada seguidor de Cristo realmente viver como ele, escreveremos o capítulo 29 do livro de Atos, que é a mensagem de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Isso mesmo, dona Zilda. A história da igreja diz que o cristianismo nasceu lá nos primórdios, lá na época dos apóstolos, e eles eram chamados de cristãos porque eles eram pequenos cristos. E hoje nós trazemos isso sobre nós. Somos pequenos cristos? Andamos como ele andou? Fazemos o que ele fez? É lógico, gente. Nós saberemos que nós não conseguiremos ser perfeitos como Cristo. Ele foi o único ser perfeito. Amém? Mas nós deveremos fazer o máximo para ser parecido com ele. Nos esforçarmos o máximo. Pecarmos o menos possível. Julgar a nós mesmos pelos nossos erros. Exortar os irmãos pelos nossos erros. Pelos erros deles. Se você não falar para o teu filho que ele está errado, se você não falar para o teu amigo que ele está errado, que ele está vivendo em pecado, você está sendo omisso. Agora, se a outra pessoa aceitar e achar que eu estou falando ou você está falando a coisa certa e decidir mudar, beleza. Se ele não quiser também, beleza. A salvação é minha, é tua. Nós deveremos falar a mensagem de Cristo e o Espírito Santo deve convencer ele. Agora, se o Espírito Santo, através da palavra que você está falando, está chegando nele e ele está bloqueando isso já é um problema dele. Você está falando. Vou dar um de Pilatos? Não. Porque Pilatos lavou as mãos e fez, né? Nós não, nós continuaremos insistindo. Esses dias eu ouvi que nós não devemos insistir demais, né? Mas, meu amigo, como não insistir?
se nós sabemos que aquela pessoa está perdida, está caída e não consegue enxergar a realidade, como que eu vou deixar isso? Eu sou uma pessoa da seguinte forma. Ó, Carlos, preciso falar com você. Aí a pessoa vem falar comigo. Se a pessoa, ela se abrir comigo e falar tudo que ela tem que falar, ela está afirmando para mim, eu quero que você interfira na minha vida. Eu quero que você me ajude. É isso que a pessoa, quando ela desabafa com a gente, ela quer que a gente faça. Que a gente dê conselhos, que a gente ajude ela, não é? E toda vez que alguém faz isso comigo, eu falo a realidade para ela. Agora, se essa pessoa não se abrir comigo, eu não vou me intrometer na vida dela. Entendeu? Não vou me intrometer. Porque ela não quer que eu me intrometa na vida dela. Apenas vou falar algumas coisinhas de vez em quando para ela. Olha, irmão, assim, assim, assim. Porque eu sei da realidade dela. Certo? Claro, com todo o cuidado do mundo, com todo... Porque às vezes nós assustamos as pessoas e elas fogem de nós. Mas nós devemos aos poucos ir chegando. E quando essa pessoa nos dá a oportunidade e essa abertura, aí é tempo de nós falarmos para ela a realidade dela. E glória a Deus por isso. E tomara que isso aconteça. Amém? O mundo está buscando razão de viver. E nós temos a palavra de vida para transformá-la. O mundo está vazio, o mundo está perdido, o mundo está tomado de erro e pecado. E ele está procurando um motivo para isso. Amém? E ele está procurando um motivo para isso. Se você prestar atenção ao seu redor, até mesmo dentro da sua casa, nós vemos pessoas se esfriando todos os dias, né? A respeito do Evangelho. Mas sabe por quê? Durante um tempo, nesses últimos anos, durante 2 anos da minha vida agora passadas, eu tive uma péssima experiência. Uma coisa que a Camila me cobrou. Falou, Carlos, você parou de fazer o que você mais falava. Para de olhar horizontal, olha vertical, é para ele, é com ele o seu negócio. Para, você falava isso sempre, por que você está fazendo isso? E eu não via, porque eu estava cego. O dia que eu vi isso novamente, que ela falou pela última vez para mim isso, eu olhei e falei, realmente. Aí foi quando, num dia de manhã, o Facebook, né, meu amigo Facebook, ele me trouxe uma lembrança de 2015. E eu li, eu falei, caramba, como eu esqueci disso? Como eu caí nisso? Eu me tornei religioso. Sim, eu já não importava mais com pessoas, eu me importava com o que elas estavam fazendo. Aí quando eu voltei a me importar com as pessoas, foi quando eu olhei para Cristo, olhei novamente, verticalmente, e ele virou para mim e falou, e sorriu. Aí ele sorriu e falou, vai bobo, você caiu mais uma vez, e agora eu tô te levantando, porque você agora entendeu aquela história que você falava antes. Lembra? Que não era horizontal, é vertical? E eu parei de me importar com essas coisas. Só que ainda sou rotulado por isso. Quando eu falo alguma coisa, as pessoas olham para mim e falam, você tá falando disso, que não sei o que, que não sei o que. Não, não tô não. Para falar a verdade para você, eu já não me importo mais com isso. Voltei a olhar para ele. E é por isso que eu tô aqui fazendo isso. Porque eu voltei a olhar para ele. Vai ter coisas que as pessoas que mais convivem comigo vão perceber que eu já não faço mais. Eu já não insisto mais, eu já não me preocupo mais. Não. Sabe por quê? Porque a minha função é falar disso, é falar do Evangelho de Cristo. E falando deste Evangelho de Cristo, cara, eu transformo a vida de pessoas. Eu não, né? O Espírito Santo transforma. Mas eu falo pra você, o Espírito Santo vai, ó, bate na portinha, tem alguém aí? Acordou? Hã? E é isso, irmãos. Todos nós passaremos pelo caminho de Damasco. Todos nós passaremos pelo caminho de Damasco. Todos nós passaremos pelo caminho de Damasco. E espero que você ouça ele falar, filho, por que me persegues? Aí você vai falar, mas Carlos, você está falando, eu não persigo a Cristo? Aham, persegue. E da forma errada. É. Ai, gente.
se nós entendermos o tanto de coisa que nós fazemos, e o tanto que nós falhamos, e o tanto que nós erramos, tentando justificar alguma coisa, ou encontrar uma saída, um subterfúgio, sei lá, alguma coisa pelos nossos erros e pecados, e aí nós começamos a perseguir e levar Cristo novamente ao vitupério. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício. Tu provês Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Oh. Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. É aí que nós temos que nos firmar. Uma das coisas que nós devemos entender é que por mais que nós buscamos e por mais que nós lutemos, se esse Espírito Santo não estiver transbordando em nós e não estiver fortemente dentro de nós, certamente nós cairemos. Certamente. Não dá para viver uma vida cristã sem Cristo. Não dá para continuar vivendo uma vida superficial com Cristo. Não dá. E se você ainda não entendeu isso, peça que Ele transborde em você através do Espírito. Se você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo, caia de joelhos todos os dias e peça para Ele. Se você ainda não foi transformado pelo Espírito Santo, peça para que Ele te ajude. Isso não vai acabar quando esse Espírito Santo te tocar. Todos os dias você continuará orando e pedindo para Deus, Deus, me ajuda, me aviva.
E é uma promessa que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus por isso. Porque todos os dias as bênçãos de Deus se renovam para mim e para você. Amém? Amém? Ah, Deus. Motivos de oração de hoje, olha só. Peça a Deus que trabalhe na sua vida para você ser semelhante a Cristo. Faça uma entrega total de sua vida, bens e habilidades para o serviço do reino. Peça ao Espírito Santo que use sua vida para escrever o capítulo 29 do livro de Atos, primeiro na tua vida, e depois que você seja usado grandemente para fazer isso na vida dos outros. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu me lanço aos teus pés aqui neste momento, Senhor. Venha trabalhar na minha vida, trabalhar na vida dos meus irmãos, Senhor, o teu Espírito. Venha mudar o nosso pensamento sobre a realidade do seu Evangelho, sobre a realidade da sua palavra, Senhor. Venha mudando o nosso eu, o nosso interior, a nossa mente. Venha tirando as escamas de Dagon dos nossos olhos, Senhor, destapando os nossos ouvidos do Espírito. Prepara, Senhor, aquilo, o nosso cerne, nossa alma, para ser movimentada pelo Teu rio. Que nós tenhamos a capacidade, Senhor, de entregar a nossa vida completamente em Suas mãos e descansar. Entregar tudo que nós temos, Senhor. Nós precisamos entender que hoje, tudo que nós somos e tudo que nós temos e tudo que nós conquistamos ou iremos conquistar, parte de Ti, é vontade Tua, é propósito Teu, Senhor Deus. Eu oro pela minha família, pela família de todos os meus irmãos, Pai. Para que aqueles que conhecem a Tua palavra, mas estão afastados de Ti, pelas preocupações do dia, Senhor, retornem a Ti. Entendam que além dessa vida que nós vivemos, existe uma vida completamente fora deste mundo. Uma vida voltada a Ti, uma vida completa no Senhor, meu Deus. Uma obra a ser feita através da Sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós. Se o Espírito Santo apagou, Senhor, que essa chama se acenda novamente nos corações, no cerne, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, no meio da nossa comunidade, Senhor, meu Deus. Sim, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa a nossa vida, usa a minha, usa a vida de cada irmão que ouvirá esta palavra. Poderosamente, Senhor, para trazer avivamento sobre este lugar, sobre esta terra, sobre esta comunidade, sobre esta cidade, sobre a nossa região, sobre o nosso país. Que focos de avivamento comecem a acontecer. Sim, Deus. Que em cada lar, Senhor Deus, se instale um reino, um trono. Que cada lar, Senhor, levante um altar de adoração a Ti. Sim, Deus. Pai, começa em nós. Que nós tenhamos reuniões em lares, em casas. Sim, Pai. Que nós não tenhamos medo de transmitir isso para as outras pessoas. Que cada irmão seja usado poderosamente através do Seu Espírito Santo e pelo poder das Suas mãos milagrosas, Senhor, para trazer vida, trazer restauração, trazer cura, trazer transformação na vida de muitos que estão perdidos, muitos que se afastaram da Tua palavra, muitos que se afastaram da Tua presença. E afastar da Tua presença não é não ir domingo na igreja, Senhor, não é isso. Mas afastar da realidade do Teu caminho. Viver uma vida simplesmente focada nas coisas daqui, deste lugar. Nós sabemos, Senhor, que as bênçãos correrão atrás de nós. Que nós seremos grandemente abençoados, Deus. Mas é hora de abrirmos os olhos e vermos a realidade do reino. Começa em nós, Senhor. Transforma-nos. Tu que tiraste cada um de nós das trevas para a Sua maravilhosa luz. Para a glória e honra do nome de Deus. Para a glória do nome de Deus. Que o Seu reino seja instaurado na terra, Senhor. Por isso nós oramos aquela oração que Jesus ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que é Jesus, que nos dai todos os dias, que nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor, e te agradecemos por tudo que tens feito. Damos glórias e louvores a ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Deus está conosco, então esteja contente. Esteja contente. Orem por mim, tá? Por favor. A coisa tá ficando difícil, tá ficando pesada esses dias. Eu peço que orem por mim porque... Não que eu vá cair, mas eu preciso do máximo de oração e do máximo de intercessão possível nesses dias, eu sei disso. Amém? Para você ter noção, eu estava... É um testemunho? É. Eu estava controlando muito bem a minha glicemia, porque eu sou diabético. E ela estava ali no que o médico queria, entre torno de 130, 140 diariamente no final do dia. E eu estava mantendo. De 6 dias ou 7 dias para cá, quando isso começou a pesar sobre mim. E ontem ela estava 297, meu corpo estava todo dolorido. Emocionalmente, pode ser, porque a minha é muito emocional. Mas eu vou começar a controlar ela também, porque eu preciso controlar a mim mesmo. Tem um turbilhão de coisas acontecendo aqui dentro do meu coração. E talvez na minha mente. E eu não estou, de repente, conseguindo, tá, cuidar disso. Mas eu peço oração para cada um de vocês. Conto com vocês em intercessão, amém? Os bebezinhos chegaram aqui, estavam na casa da vovó Paula. Vou lá dar atenção para eles. Que Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã às 16 horas estaremos juntos de novo, tá? Oi, filhinha, papai já vai, tá? Tá acabando. Amanhã, o nosso 6º dia, já vamos completar a primeira semana. Ó. Avivamento é a vida de Cristo em nós. Amém? É a vida de Cristo em nós, o avivamento. Alice deve estar no quarto, filhinha. Então vamos seguir adiante, vamos vencer esse obstáculo, vamos ser mais do que vencedores, amém? Espero por vocês amanhã. Curte aí, compartilha lá na página da igreja. Quem ainda não entrou no YouTube, na página, no canal da igreja, por favor, entre lá, inscreva-se, curta, compartilhe o canal da igreja, do YouTube, para que logo, logo nós possamos fazer transmissões ao vivo dos cultos, de tudo que nós temos ali na Igreja do Nazareno, tá bom? Marque aí a Igreja do Nazareno, amém? É uma igreja que vale a pena porque é uma igreja bíblica e você sabe disso. Deus vos abençoe, Deus cuide de vocês, orem por mim, ore pelos nossos pastores, ore pela nossa igreja, ore pelos nossos membros, pois nós estamos fazendo o mesmo por vocês, todos os dias, tá bom? Então, ó, só para lembrar você, todo dia, 5 para 6, o pastor entra com o devocional da manhã. Eu sei que tem muita gente que acorda cedo, então pega isso, acorda lá às 6 horas da manhã, vê o devocional. Eu já não consigo porque a criançada aqui dorme tarde, eu luto contra isso, mas mais tarde eu sempre ouço. Nós temos isso aqui que nós fazemos, tá? Esse período, todos os dias, 16 horas. Na sexta-feira o pastor fala sobre discípulos e discipulados, toda sexta-feira às 8 horas da noite. No domingo de manhã, às 9 horas, nosso culto matinal, às 10 horas a EBD com o nosso irmão Odimar, às 11 horas a EBD para as crianças, para a galerinha da Nazareno, com a professora Jaqueline, às 7h30 da noite, culto da família. Já estamos tendo culto presencial, tá? Se você quiser ir, mande um WhatsApp para o pastor, reserve o teu lugar, apesar que poucas pessoas estão indo, tem 40 lugares aproximadamente. Vá com máscara, você que ainda não conhece a Igreja do Nazareno, vá lá. No culto presencial, só teremos culto presencial aos domingos às 7h30 da noite, tá? Então você que pode, você que não é do grupo de risco, vá lá. Esteja conosco ali presencialmente. Amém?
Que Deus vos abençoe e cuide de cada um de vocês. Tchau. Deus abençoe.